Boa noite a todo mundo ligado no Esporte News Mundo, ligado no Saideira, ANM Bet7. Eu sou o João Pedro Sabadini, sou setorista do Fluminense e hoje eu vim falar um pouco mais sobre o Fla-Flu deste sábado, dia 23. Foi o jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Foi o Fla-Flu número 435 da história e foi o primeiro Fla-Flu desde o começo da pandemia que contou com a presença de público e foi torcida dividida. Mas falando um pouco sobre o jogo em si, foi um jogo bastante intenso, tanto na primeira quanto na segunda etapa, foi um jogo bastante agitado, bastante intenso. Os primeiros 10, 15 minutos foram muito intensos, principalmente com a pressão ofensiva do Flamengo em cima do Fluminense. O Flamengo assustou com uma bola no travessão, o Mateuzinho deu um cabeceio, bateu no travessão, mas o Fluminense estava bem defensivamente, conseguiu aproveitar, conseguiu recuperar bem as bolas, tanto no campo de defesa como de ataque. O Fluminense conseguiu aproveitar os erros de saída de bola do Flamengo, e conseguiu se organizar bem. E aí já dou os créditos, já dou destaque para o André, o volante da base do Fluminense, que tem ganhado destaque no time principal, e já é uma peça-chave, eu diria, para o Fluminense, principalmente no setor defensivo. O Fluminense que estava num 4-3-3, mas que se organizava às vezes até como um 4-5-1, com o Luiz Henrique e o Caio Paulista voltando bastante para marcar, principalmente na primeira etapa. E foi pelas laterais que o Fluminense criou as melhores oportunidades. Foi assim que abriu o placar. Aos 16 minutos, o Marlon, lateral esquerdo, que tem substituído o Danilo Barcelos, que vem sido bastante criticado pela torcida do Fluminense. O Marlon, que é da base também, conseguiu fazer um cruzamento e o John Kennedy cabeceou, o Diego Alves deu rebote e ele conseguiu jogar para o fundo da rede aos 16 minutos e abriu o placar para o Fluminense, 1-0. Depois disso, o Flamengo sentiu bastante o gol, não criou muito, não conseguiu criar muitas coisas, e o Fluminense continuou com o seu estilo de jogo, mais defensivo, mas não teve mais nenhum lance muito importante. Já na segunda etapa, o Flamengo voltou com tudo, e nos primeiros 5 minutos já teve duas chances muito, muito grandes de gol, muito perigosas, as duas com o Andréas Pereira, uma de falta, inclusive. O Fluminense ficou bastante recuado, sentiu bastante a pressão do Flamengo, mais até que no primeiro tempo. Mas aos 13 minutos, o Fluminense conseguiu, estava indo bem nos contra-ataques, e conseguiu, o Luiz Henrique dessa vez também utilizando as pontas, fez um cruzamento para o John Kennedy, e de carrinho, o John Kennedy fez o segundo na conta pessoal, e o segundo do jogo também. Era um momento do jogo que estava muito intenso, o Flamengo estava botando muita pressão. Esse gol surgiu e caiu muito bem para o Fluminense. O Flamengo voltou com vontade após o segundo gol, mas estava com bem menos inspiração. O Flamengo sentiu o segundo gol mais do que o primeiro, eu diria. O Fluminense estava com a vantagem do placar, apesar de ter ficado mais defensivo, passou a também tentar criar mais oportunidades. E aos 23 minutos chegou com perigo no chute do Iago Felipe, e foi quase o terceiro gol do Fluminense, mas o Diego Alves fez uma defesa sensacional, salvou o Flamengo, e foi nesse contra-ataque que o Flamengo conseguiu marcar o seu gol. Depois desse chute perdido, da chance perdida do Iago, o René, depois de um bate-rebate na área, conseguiu chutar ali na entrada da área, na meia-lua, e diminuiu para o Flamengo. E o Flamengo voltou com pressa, queria voltar para o jogo, tentou ainda uma reação final para ver se conseguiu o empate, mas o Abel Hernandes, depois de 5 minutos que tinha entrado, aproveitou uma falha do Gustavo Henrique e meteu um chutaço no ângulo, fez 3-1, e ele já estava mais para o final do jogo, então acabou que fechou o caixão, sacramentou a vitória do Tricolor. Depois do terceiro gol, o Flamengo desanimou bastante, já não estava tão animado e não conseguiu ter ritmo mais, e ficou de 3-1. Destaque total vai para a base do Fluminense, né? As crias da base. O Marlon fez uma ótima partida defensivamente e também ofensivamente, né? Deu assistência. O André defendeu muito bem também na volância, e claramente o nome do jogo foi o John Kennedy, conseguiu fazer 2 gols, manteve aí a sua fama de que gosta de marcar gols contra o Flamengo, e terminou assim 3-1 para o Fluminense, que agora colou no G6 e dificultou a vida do Flamengo, que estava na vice-liderança, agora caiu para terceiro lugar, depende dos outros resultados.
próxima eu não vacilo. Caramba, os Nets ganharam dos Lakers, tinha que ter apostado. Não confiei neles, pô, tinha que ter apostado. Com a Bet7 você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito para confiar no seu taco. Não vacila! Bet7, siga o seu instinto! Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Eu estou aqui para falar um pouco sobre essa atuação do Flamengo na derrota de hoje no Fla-Flu. O Flamengo perdeu por 3-1, foi uma partida bem abaixo do rendimento esperado pela torcida. Já é o terceiro jogo sem vencer do Flamengo nessa sequência. A queda de rendimento preocupa um pouco. É claro que são muitos os desfalques, né? Principalmente o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Pedro. Então acaba sendo uma dor de cabeça para o técnico Renato Gaúcho escalar, só que mesmo assim o elenco do Flamengo é muito estrelado e tem jogadores à disposição para poder cumprir esse papel dos desfalques e manter um alto nível, mas não é isso que está acontecendo nessas últimas partidas e é algo que precisa ser visto pelo treinador. No primeiro tempo foi uma partida bem ruim do Flamengo, né? O Fluminense estava bem melhor, teve as melhores chances e no início já abriu o placar em uma falha do René de marcação, né? O Diego Alves acabou rebatendo a bola e mas no rebote o Kennedy marcou. E aí o Flamengo acabou encontrando um pouco de dificuldade de chegar já no primeiro tempo, mesmo em desvantagem no placar. Os jogadores da frente acabaram não sendo muito efetivos. A marcação do Fluminense, a retranca estava muito forte. Então, o Michael, o Everton Ribeiro acabaram não rendendo muito. O Andrés Pereira até tentava, mas sem sucesso. E aí o segundo tempo começou e parecia até que o Flamengo ia partir para cima, né, para tentar a virada. O Flamengo dominou completamente os primeiros minutos. Só que aí na primeira chegada do Fluminense, o René falhou novamente, né? Tava bem perdido na marcação o René hoje, ali na marcação com os garotos do Fluminense, né? Teve que acompanhar ali a velocidade, acabou falhando em diversos momentos, inclusive em 2 gols. Falhou nesse novamente, deixou o Luiz Henrique cruzar, o Gustavo Henrique também falhou na marcação e o Kennedy fez mais um. E aí, a partir daí, o Flamengo ficou um pouco mais perdido, até acabou encontrando um gol com o próprio René, que se redimiu mais ou menos, porque ele entregou 2 gols, mas acabou fazendo esse gol. Mas aí o Flamengo continuou encontrando dificuldades para superar a forte defesa do Fluminense. O Vitinho, que entrou no segundo tempo, que para mim foi o melhor do Flamengo em campo, até tentou incendiar o jogo, né? Entrou caindo no jogo, fez algumas jogadas, bateu algumas bolas paradas, mas aí o Flamengo não conseguiu fazer o gol e aí no final o Fluminense acabou matando o jogo em mais uma falha individual. Não, o Gustavo Henrique foi muito péssimo na marcação naquele lance. E aí o que acontece? Para mim o meio-campo hoje não funcionou. O Diego está numa fase horrível desde que retornou de lesão. O Thiago Maia também está numa queda de rendimento, né? O Arão até entrou no final, mas aí já não dava mais tempo praticamente. E aí o Flamengo está parecendo um pouco à mercê realmente desses jogadores que estão indisponíveis, né? Mesmo com o elenco estrelado, é quase que dependente do Arrascaeta. É algo que está aparecendo aí. O Renato Gaúcho até tenta justificar, né, as atuações ruins pelos desfalques. Falou novamente da questão do Flamengo estar vivo nas 3 competições. Mas eu acredito que a torcida não esteja de hoje em desculpas e sim resultados imediatos, né? Principalmente aí porque o Flamengo vai vir aí para uma decisão na Copa do Brasil para tentar chegar a mais uma final esse ano contra o Atlético Paranaense e não dá para esperar, né? Não se sabe se alguns jogadores vão voltar ou não, mas o Flamengo vai ter que tentar buscar essa vaga com o que tem condições, mas a fase preocupa, mas eu creio que o Flamengo tem um futebol para passar de fase
na Copa do Brasil. Então é juntar os cacos, né? O Brasileirão ficou um pouco mais distante, mas ainda tem muito campeonato pela frente, tem um confronto direto. E vamos ver aí como é que vai ser o rendimento do Flamengo nos próximos jogos, né? Tem muitas coisas a serem corrigidas, fica na expectativa de alguns jogadores voltarem para ver como é que vai ficar, como é que o Flamengo vai se portar nos próximos jogos. Obrigado aí, boa noite para todos que estão assistindo a live.